A paz, tudo bem com vocês? Eu quero te dar as boas-vindas para esse culto de celebração que vai ser assim muito abençoado. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. E assim que terminar esse culto, tem aquela programação especial para as nossas crianças. Então não desligue o televisor, continue conectado, porque Deus vai ministrar a família nesse culto. Deus te abençoe. Vamos entrar, louvar ao Senhor e um bom culto para você. Paz! Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar meu coração, no teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, no teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Diga, nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar meu coração, no teu altar, quero ouvir o som do céu,
Nesse lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, soprando vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus, diga esse nome, o nome mais doce, o nome mais precioso. Jesus, o nome de amor, o nome de graça. Jesus, teu nome é maravilhoso, Deus. Jesus. Amém, queridos. Que bom estarmos de volta depois desse momento poderoso de louvor, de adoração. Chegou aquele momento especial do nosso culto, onde você vai fazer uma foto bem legal, bem bonita com a sua família, com quem está aí com você. Vai postar nas suas redes sociais e aproveite para enviar o link desse culto para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, possam ouvir a palavra de Deus. Então prepara aí a sua câmera, eu vou contar até 3, e no 3 você vai fazer uma foto bem bonita e vai postar para todo mundo. Amém, queridos? Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Estamos de volta. Agora você já fez essa foto, você já enviou. Agora chegou o momento de ofertarmos. Aquele momento todo especial do nosso culto, onde nós temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão, a nossa fidelidade, o nosso engajamento com a obra de Deus e com a nossa igreja local. Eu quero ler um texto com você que está ali em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, explicando a igreja em Corinto, e nesse capítulo, e nessa parte do capítulo, a partir do verso 6, ele começa a falar sobre a lei da semeadura, né? A proporção que nós plantamos vai ser a proporção que nós estaremos colhendo. E agora no verso 10, ele fala da fidelidade de Deus. É Deus quem nos dá as sementes, é Deus que nos dá o pão, e é Deus quem faz essas sementes crescerem e darem muitos frutos. Mas
você percebe que há uma condição nessa promessa. O texto diz, a última parte, a última frase do versículo, que tudo isso será como resultado da generosidade de vocês. Então, o caminho é sermos generosos. O caminho é aprendermos ofertarmos, aprendermos contribuir, aprendermos a ser fiéis ao Senhor com a nossa semeadura. E aí, o resultado, o cumprimento das promessas em nossas vidas. Então, quero orar com você nesse momento, eu quero agradecer a Deus junto com você por tudo que Ele tem nos dado, por todas as sementes que Ele tem confiado a nós. Feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante, ser um contribuinte do Teu reino, do crescimento do Teu reino através da nossa igreja local. Nós queremos a cada dia aprendermos, crescermos ainda mais no princípio da generosidade, porque a Tua palavra é muito clara e diz que nós iremos colher na proporção que nós plantarmos. Então, que nesse momento o Senhor esteja abençoando o Teu povo, que todos possam ser compelidos a doar com alegria, com generosidade e com abundância. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tomo posse também dessa promessa de uma colheita abundante, de uma colheita farta, de uma colheita a 30, 60 e a 100 por um. Se você recebe, diga amém comigo, diga graças a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Você pode fazer isso agora mesmo, fazendo uma transferência. O nosso QR Code está aparecendo aí na sua tela. Ou ao longo da semana, indo a uma agência bancária, uma casa lotérica e fazendo o seu depósito. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Olá, Paz Church São Gonçalo! Vamos nos manter informados com o nosso Paz News? No Life Group é um ambiente de fé, paz e muito amor. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code ou acessando esse endereço, você encontrará os links dos Life Groups que acontecem durante a semana. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião poderosa com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados no link que é compartilhado nos nossos grupos do WhatsApp e não deixe de participar. Não basta ser mulher, tem que ser guerreira, né? A minha dica para você é participar da poderosa reunião de intercessão e oração das mulheres guerreiras. Elas acontecem todas as terças e quintas às 17 horas pelo Zoom. Vem orar pela sua família. Com o objetivo de nos capacitarmos para sermos líderes com excelência, nos reunimos toda terça-feira às 20h30 através do aplicativo Zoom. É o nosso Tadel. Venha receber mais de Deus. Celebrar a Santa Ceia é anunciar o maior e mais poderoso sacrifício já feito. Por isso, no próximo domingo, tanto presencialmente quanto online, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Vamos fortalecer a nossa aliança com Deus.
Bem, essas foram as informações da semana, mas você pode continuar conectado conosco através do canal do YouTube e das nossas redes sociais. Fiquem agora com a poderosa ministração da Palavra de Deus. Até a próxima! Amém, queridos. Agora nós estamos de volta e chegou aquele momento de ministrarmos a palavra de Deus. Eu quero pedir a sua total atenção. Agora você não vai mais ficar no seu WhatsApp, você vai ficar focado aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com a sua família. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens que estamos intitulando como Maratona da Fé para vivermos o sobrenatural. Eu quero, assim, você está vendo aqui a minha camisa, né? Eu mais um. Eu quero incentivar você a convidar pessoas para estar conosco aqui na igreja, para estar participando online conosco. Vamos ganhar vidas para Jesus. Eu mais um. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é o milagre do novo nascimento. Hoje nós iremos aprender, nessa maratona, lições preciosas de um extraordinário milagre, que é o novo nascimento. Você está preparado? Então vamos juntos mergulharmos na palavra de Deus e sermos abençoados nesse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu quero ler com você um texto muito conhecido que está ali no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala sobre o encontro transformador. Um homem que encontrou com Jesus, recebeu uma revelação e eu creio que teve a sua vida transformada. Vamos lá então? João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pai, muito obrigado por essa revelação. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ensinando a vivermos o milagre do novo nascimento. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, esse texto fala de um encontro poderoso, de um encontro transformador, aonde um homem comum, um homem que até aquele momento não tinha tido uma experiência espiritual, encontra-se com o Mestre, encontra-se com Jesus. O nome desse homem, como nós lemos no texto, é Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, querido, era um tipo de corte suprema dos judeus, que se reunia em Jerusalém. Então você percebe que Nicodemos era um homem culto, na verdade, ele era um doutor da lei. Ele fazia parte de um conselho, chamado Sinédrio, que era a autoridade suprema que regia as leis da sociedade, do judaísmo, naquele contexto. E Nicodemos, por mais inteligente que ele era, por mais sábio que ele era,
ele ainda não tinha a revelação daquilo que lhe faltava, a revelação espiritual. E nesse encontro com Jesus, ele começa a receber essa revelação. Por causa da sua tão alta posição, possivelmente ele era um homem de muitas posses, ele era um homem rico, mas lhe faltava o mais importante, o milagre do novo nascimento. E é interessante, o que me chamou a atenção nesse texto, eu queria que você pegasse aí comigo, que Nicodemos ele vai encontrar com Jesus à noite. Isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar o porquê que ele foi à noite. E a maioria dos teólogos afirmam que Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque ele estava preocupado em se expor. Ele era uma autoridade, ele era um doutor da lei, ele era membro do Sinédrio, então ia ficar muito ruim para ele e procurar Jesus ao longo do dia. Todos iam ver como um doutor da lei, ir até Jesus, e a coisa ia ficar constrangedora para ele. E aí ele vai à noite para que ele não fosse percebido. Preste atenção, e você vai ver no decorrer dessa mensagem que esse encontro foi tão transformador que gerou, eu tenho convicção disso, um novo nascimento na vida de Nicodemos. Um dia esse homem teve um encontro com Jesus, e nesse encontro ele recebe uma incrível revelação, como eu falei, que transformou a sua vida. Ao considerarmos esse encontro, aprendemos várias lições sobre o novo nascimento. A primeira delas, que eu quero pensar com você, é que o novo nascimento é essencial a todos os homens. Olha o que diz o texto no verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, por melhor que você seja, por mais bonzinho que você possa ser, por mais justo, por mais correto, isso não é suficiente. É claro que todas essas coisas são indispensáveis. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser bons, nós precisamos honrar com os nossos compromissos, nós precisamos ter integridade, vivermos de forma digna, mas isso não é suficiente para herdarmos a vida eterna. É onde Nicodemos, intrigado e sabendo da fama de Jesus, ele vai até Jesus para fazer esse questionamento, ou seja, para tirar essa dúvida. E aí Jesus traz uma temática que até então ele desconhecia, porque era uma temática, Jesus aborda algo extremamente espiritual. Tanto que Nicodemos fala assim: mas como pode alguém já velho entrar no ventre da sua mãe e renascer? Na verdade, Nicodemos ainda não estava entendendo que Jesus estava falando de algo espiritual. Então, queridos, espiritualmente falando, todo homem, todo ser humano, ele precisa nascer de novo. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Como assim, pastor? Todos pecaram. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem. E a Bíblia chama de primeiro Adão. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. E aí, a partir de Adão, todos nascem sobre a condenação do pecado. Nasce em dívida, para você entender. E essa dívida, ela só pode ser paga, a dívida do pecado, ela só pode ser paga mediante Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele já pagou um preço de sangue. Ele já pagou um preço para quitar essa dívida nossa.
Por isso que todo ser humano, ele precisa, é essencial que ele nasça de novo. O novo nascimento, querido, ele implica em assumir uma nova natureza, uma natureza divina. E é um milagre de transformação que Deus opera no ser humano. Percebe? Nós não estamos falando de uma natureza terrena. Essa natureza terrena, ela está condenada à morte, porque do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Mas existe a eternidade para que nós vivamos. E essa eternidade, ela é adquirida a partir de um novo nascimento. A partir do momento que nós entendemos, que nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque, olha o que diz o verso 24 de Romanos capítulo 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! A redenção está em Cristo Jesus e nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Esse é o milagre do novo nascimento. E era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Era essa revelação que Jesus estava entregando para Nicodemos, porque por mais que ele fosse um homem culto, ele era um doutor da lei, mas lhe faltava essa revelação espiritual. Nos nossos dias, queridos, pessoas têm vivido achando que já sabe tudo, achando que os seus conhecimentos são suficientes para levá-los à vida eterna. Mas eu quero deixar essa revelação para você que está aqui conosco, conectado nesse canal, assistindo, ouvindo essa mensagem. É necessário nascer de novo. É necessário entregar a vida para Jesus, é necessário confessá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aleluia! A segunda lição que nós aprendemos com o milagre do novo nascimento, que é uma mudança que acontece de dentro para fora. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Olha o que diz o verso 5 de João, capítulo 3. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus começa a aprofundar mais aonde que na verdade consiste esse novo nascimento. Ele começa de dentro para fora, ele começa no nosso espírito, ele começa no lavar das águas purificadoras dentro de nós. E a partir daí, essa mudança interna, ela começa a produzir, ela começa a gerar mudanças externas. Quando nascemos, queridos, da nossa mãe, ocorre o nascimento natural, sim ou não? Quando nascemos no reino de Deus, nós até mudamos fisicamente, nós ficamos mais bonitos, não é verdade? Mas a nossa maior e principal mudança é espiritual. E isso começa no nosso interior. Porque Deus, Ele não está preocupado com a nossa aparência propriamente. Ele quer olhar a motivação do nosso coração. Por isso que é importante que essa revelação, ela entre no nosso intelecto e ela possa descer ao nosso espírito, ao nosso coração, e ela possa ser uma palavra rema dentro de nós e gerar vida em nós. Porque essa transformação, ela começa no nosso interior. O novo nascimento, ele nos liberta da escravidão, das trevas e do pecado. Passamos a ser livres para andarmos em novidade de vida. Queridos, até o momento
aonde nós não nascemos de novo, nós estamos atrelados, nós estamos presos ao pecado. Querendo ou não, nós estamos fazendo a vontade do mundo. E isso acarreta e tem acarretado muitas coisas nas pessoas que ainda vivem nessa condição. Mas quando nós entendemos essa necessidade, quando nós começamos a permitir que o Espírito Santo comece a gerar essa transformação dentro de nós, é algo que nos liberta, querido. É algo que nos tira da escravidão do pecado e nos torna pessoas livres para adorar a Deus. Aleluia! Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Quando nós nascemos de novo, quando nós permitimos que o Espírito Santo mude dentro de nós somos libertos de todos os pecados. Todos os nossos pecados são perdoados. Ou seja, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem nós temos a redenção, o perdão de todos os nossos pecados. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, amém, queridos? Mas nós precisamos estar muito atentos, preste atenção aqui, olha para mim, por favor. Não podemos nos enganar achando, queridos, que o novo nascimento consiste apenas em aprender alguns louvores, carregar uma Bíblia, ou mesmo frequentar uma igreja. Isso não são credenciais de quem nasceu de novo. Isso faz parte, mas o novo nascimento, ele precisa ser identificado com mudanças de atitude que começam a serem produzidas dentro de nós. Então, queridos, preste atenção. O novo nascimento, ele implica em abandonar as práticas que desagradam a Deus. É abandonar a velha criatura. É deixar para trás o velho homem e andar em novidade de vida. Cuidado, não sei se você já ouviu falar na síndrome do porquinho de estimação. Um porquinho. E o seu dono o tem como um animal de estimação. O porquinho, ele até se comporta bem, ele fica limpinho, o seu dono o veste, até coloca perfume nele. Mas na primeira chance que ele está sozinho, ele não perde a oportunidade de voltar para a lama. Existem muitos cristãos que estão nessa condição. Às vezes até estão dentro das igrejas, mas ainda não experimentaram o milagre do novo nascimento, têm carregado Bíblia, até canta louvores, frequenta a igreja, mas o milagre do novo nascimento ainda não foi gerado nessa pessoa. E na primeira oportunidade, ela volta para a lama. Na primeira oportunidade, ela retrocede, deixando com que o velho homem ressuscite dentro dela. Então, eu quero que você perceba comigo que o novo nascimento, ele precisa consistir naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina de forma mais pontual, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que você conhece de cor esse versículo. Eu quero declarar mais uma vez com você. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ele é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Seja liberto, querido, da síndrome
do porquinho de estimação, porque você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, Deus tem algo novo para fazer no seu casamento, Deus tem algo novo para fazer na sua família. Aleluia! O novo nascimento, ele produz mudanças que começam dentro de nós e externam-se em nossas atitudes. A terceira lição que nós aprendemos com o milagre do novo nascimento é que ele precisa gerar em nós fidelidade e gratidão. Querido, Nicodemos, ele aparece 3 vezes na Bíblia. E essas 3 vezes no Evangelho de João. A primeira vez que ele aparece é nesse encontro, onde ele encontra-se com Jesus, é onde ele recebe essa revelação e eu creio que teve a sua vida transformada. O segundo encontro, segunda vez, na verdade, que Nicodemos é mencionado, está ali no capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do verso 50, diz assim: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes. Preste atenção no que estava acontecendo. Estava havendo uma reunião do Sinédrio, da corte, das autoridades, dos mestres da lei, e eles estavam buscando a todo custo um motivo para prender Jesus. Eles queriam de alguma forma prender Jesus. E Nicodemos, que era um deles, que estava naquela reunião, mas eu quero abrir um parênteses agora, Nicodemos havia encontrado-se com Jesus, ele levanta-se para defender Jesus. Ele demonstra fidelidade diante daquela situação, ele demonstra fidelidade a Jesus. Porque olha só, olha o que ele fala. Ele conhece a lei e ele fala assim, ele faz uma pergunta na verdade. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos, ele questiona os outros doutores. Ele fala assim, peraí, vocês estão indo contra a nossa própria lei. Nós precisamos primeiro ouvi-lo. Nicodemos levanta-se em defesa de Jesus. Por isso que eu afirmo, querido, que o encontro que ele teve com Jesus, lá no capítulo 3, produziu o novo nascimento na vida dele. Produziu o milagre do novo nascimento, porque ele defende Jesus, ele demonstra fidelidade a Jesus, ele questiona os doutores da lei, percebe a transformação. Alguém que lá no capítulo 3 vai encontrar Jesus à noite para não ser percebido, para não ser notado, agora ele se levanta diante de uma reunião de autoridades, de doutores, para defender Jesus. Isso é fidelidade. O terceiro momento que Nicodemos é citado na Bíblia, que também está no Evangelho de João, lá no capítulo 19, a partir do verso 38, que diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, aquele que antes tinha visitado Jesus discretamente, aquele que antes estava com medo de se expor, agora já estava acompanhando um discípulo de Jesus, cuidando do corpo de Jesus, e muitas pessoas estavam vendo isso. Nicodemos já estava andando em novidade de vida. E olha o que diz o restante do texto. Nicodemos levou cerca de 34 quilos
de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Nicodemos, ele não só defende Jesus no capítulo 7, mas aqui no capítulo 19, ele demonstra gratidão. Ele não só vai lá ajudar José de Arimateia em relação ao corpo de Jesus, mas ele leva uma oferta. Ele expressa a gratidão. O texto diz que ele leva, querido, cerca de 34 quilos de uma mistura nobre de mirra e aloés. E ele ajuda Arimateia, José de Arimateia, a enfaixar o corpo de Jesus. Ele demonstra uma extrema gratidão por Jesus, ofertando, cuidando, demonstrando toda a atenção e todo o respeito. Então, queridos, o novo nascimento, ele precisa produzir em nós fidelidade. Ele precisa produzir em nós engajamento. Ele precisa produzir em nós algo onde nós nos levantemos para defender o Evangelho, para defender a nossa liderança. Ele precisa produzir em nós gratidão, queridos. Nós vimos no momento de ofertório que a gratidão é o caminho para recebermos as bênçãos de Deus. E esse homem que teve o encontro com Jesus lá no capítulo 3, o defende no capítulo 7 e expressa gratidão no capítulo 19. Alguém que experimentou o milagre do novo nascimento. Eu quero agora concluir com a quarta lição. Que o novo nascimento só pode acontecer através do Espírito. Versos 14 e 15 do capítulo 3 de João diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esses dois versículos que estão no Evangelho de João, no Novo Testamento, estão fazendo menção a algo que aconteceu lá no Velho Testamento. Você pode perceber isso no livro de Números, no capítulo 21, que diz assim, né? Você vai perceber do 4 ao 9, mas eu quero ler pontualmente o verso 8 do livro de Números, capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que estava acontecendo, querido? O povo estava murmurando contra o Senhor. E aí serpentes venenosas começaram a sair das areias do deserto e picavam as pessoas que imediatamente morriam. E Deus traz essa direção para Moisés. Moisés, faça uma serpente, coloca no alto, no porte, no madeiro, e aqueles que olharem para aquela serpente não morrerão, permanecerão vivos. Jesus foi colocado no alto do madeiro. Jesus foi crucificado em uma cruz, e todo aquele que olha para Jesus, não mais um Jesus crucificado, mas um Jesus ressurreto, um Jesus que vive, aquele que olha para Jesus e permite que o Espírito Santo gere esse novo nascimento, não morrerá, pois adquire o direito da vida eterna. Porque nós estamos aqui nessa terra só de passagem, queridos.
E as nossas expectativas não podem limitar-se apenas a esse tempo terreno. Existe uma eternidade para você. Existe uma eternidade para mim. Existe uma eternidade com Jesus. E essa eternidade, ela é mediante ao novo nascimento, que é gerado a partir do Espírito. Naquela ocasião, muitos não olharam, porque acreditaram que só isso não seria capaz de curá-los, e por isso morreram. Hoje muitas pessoas têm sido enganadas e não têm olhado para Jesus, não têm olhado para aquele que pode resolver o problema, para aquele que pode restaurar o seu casamento, para aquele que pode restaurar a sua família, para aquele que pode trazer a cura que você precisa, para aquele que pode abrir a porta de emprego que você tanto está esperando. Olhe para Jesus, querido. O salmista diz: eleva meus olhos para o monte, eleva meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! Só Deus, mediante Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, pode gerar o milagre do novo nascimento. Eu quero concluir dizendo que o novo nascimento, ele está acessível a todos. Basta crer em Jesus e decidir andar em novidade de vida. Por mais que a sua dívida seja muito grande, por mais que sejam muitos pecados, Jesus pode perdoar todos eles e gerar uma transformação na sua vida. O novo nascimento está acessível a você, querido, que está aqui comigo nessa mensagem. Eu quero ler para fechar, para concluir mesmo essa mensagem. Ainda no capítulo 3, no Evangelho de João, versos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não está apontando os seus pecados. Jesus não está condenando você, ao contrário, ele veio para perdoar todos os seus pecados e tirar todo o peso de condenação que está sobre a sua mente, que está sobre a sua memória, que está sobre os seus ombros. Abra o seu coração nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero, a partir de uma confissão que você pode fazer agora mesmo, abençoar a sua vida, para que ela seja escrita no livro da vida, porque o novo nascimento, ele nos torna aptos a uma eternidade. Oremos então, queridos. Pai, muito obrigado por essa revelação que traz vida, que gera transformação em nós, que nos faz pessoas melhores e que principalmente nos habilita para a eternidade. Obrigado, Jesus, pelo perdão de todos os nossos pecados. Obrigado porque não há mais condenação sobre as nossas vidas quando estamos em Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa que está agora conectada aqui. Deus, que o Senhor esteja alcançando esse coração. Que o Teu Espírito Santo esteja falando além das minhas palavras, convencendo essa pessoa sobre a importância do novo nascimento. Não basta ser apenas um simpatizante, é necessário confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Deus, e que essa palavra venha gerar vida
e transformação em todos nós. Muito obrigado por esse tempo tão precioso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Se você fez essa confissão e ainda não faz parte da nossa igreja, eu quero conhecer você. Entre em contato conosco através desse número que está aparecendo na sua tela, que nós vamos fazer contato com você e ter o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e poder caminhar junto contigo. Vamos viver juntos essa nova vida que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Eu vou agora abençoar a sua semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com você, seja com a sua família, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, viva a melhor semana da sua vida e fique na paz. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidar vocês para o Paz Kids. Vamos nessa? Olá, amigos! Que maravilhoso estar de novo com vocês! Muitas saudades! Eu sou o missionário Lucas e gosto muito de evangelizar nos ribeirinhos do Rio Amazonas. Vamos repetir agora nosso ponto principal. Eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Mais uma vez, eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Agora, vamos preparar nossos corações para ter um momento de adoração com Deus. Obrigado, Jesus! Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Jesus a chamou pra perto dele, colocou no colo e acolheu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Os discípulos a repreenderam, mas Jesus os advertiu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Pois delas é o reino dos céus. Pois delas é o reino dos céus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Que maravilhoso poder levantar nossa voz e nosso coração para louvar a Deus. Agora, vamos ver como estão os meninos na Escola de Missões Planetária? Joshua vai continuar aprendendo hoje como usar a espada laser do Espírito.
De verdade. Eu já vi. No meu sonho, no meu pesadelo, eu já vi. Oxi! Bem, eu nunca te vi antes. Então, vou me apresentar. Eu sou o Vermeline e tenho o poder da raiva! E esse aqui é o Parafuso. Ele tem A o gente poder- é vilão. Vilão não se apresenta. Mas fala oi, Parafuso! Oi. Quem são vocês? Eu sou o Vermeline. De novo, não. Se tu fosse esse teu mimimi, a gente tinha pegado a joia e ido embora. Vamos! A palavra de Deus nunca volta vazia. Obrigada, Jesus, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Minha nossa, vocês não conseguiram! Mas não é possível! Como é que vocês não conseguiram ganhar de um bando de crianças sem treinamento? Ah! Desculpas, é só desculpas que eu escuto de vocês! Chega! Eu não quero mais ouvir vocês! Vocês estão despedidos! Acho que não foi uma boa ideia mandar aqueles incompetentes até lá. Eu mesmo terei que trabalhar nisso. Mas qual é o seu plano, mestre? Eu preciso ir até aquela escola de missões. Conhecer esses jovenzinhos missionáriozinhos. Não, você não precisa fazer isso. Me manda. Não. Você fica aqui cuidando da nave enquanto eu vou lá cuidar desses missionáriozinhos. Dessa nave, eu cuidar. Ai. Você não quer que eu me arrependa, não é? Então vá arrumar as minhas coisas porque eu parto amanhã logo cedo. Sim, mestre. Bom dia, Almirante Arão. Olá, Joshua, tudo bem? É assim, ontem teve uns acontecimentos na nave que não foi tão legais. Entrava um cara chamado Parafuso e outro cara que tava com raiva, enfim. Aí, meu espada não deu certo, eu fiz assim e nada aconteceu. Aí eu queria saber se o senhor consegue me ajudar a saber mais como usar essa espada. Com certeza, Joshua, eu posso te ajudar. Mas primeiro vamos repetir esta verdade muito importante, ok? Tá bom. Eu sou íntimo com Deus. Eu sou íntimo com Deus. E então confio nele. Então confio nele. E sou obediente a ele. E sou obediente a ele. Muito bem. Você como está estudando os versículos da Bíblia, Joshua? Bom, eu tô lendo eles. Muito bem. Lendo muito bom, mas além de ler, tem que meditar na Bíblia. Você está fazendo isso? Meditar? Como assim? Ok. Eu vou te ensinar mais ou menos. Ler, você para ler tudo. Só que meditar, você vai bem mais devagar. Então vamos tomar este versículo que temos aqui. Olha esse versículo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Hebreus 11:8.
Então, se só estamos lendo, vamos chegar e dizer, Abraão sendo chamado, obedeceu pela fé. Então, isso é rápido. Queremos tomar e fazer bem mais devagar. Ir pensando, meditando em cada palavra. Por exemplo, eu começo com Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, e você começa a pensar, Abraão significa pai de multidões. Começa a meditar e saber que Deus também quer que você seja pai de multidões. Então você continua. Abraão sendo chamado. Uau! Como foi chamado Abraão? Que de você tem um chamado de Deus na sua vida e você vai pensando, meditando, deixando que o Espírito Santo fale para você. Muito importante quando você leia, pedir Espírito Santo me fale. Amém? Então Abraão sendo chamado, obedeceu. Então você começa a pensar, como obedeço a Deus? Como obedeço a palavra? Como eu posso obedecer como Abraão? E deixa o Espírito Santo falar para sua vida. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Uau! Como eu posso obedecer pela fé? O que significa fé? Biblicamente, o que é a fé? E você vai meditando, pensando e deixando que Deus fale no seu espírito. Então, lembre, você lê, isso é rápido, capta o sentimento, o significado, mas meditar, você vai palavra por palavra, deixando que o Espírito Santo fale direto no seu coração. Meditando assim é bem melhor do que só ler, né? Obrigado. Mais uma coisa, se quiser eu vou te passar a informação de uma pessoa que vai te ajudar a treinar com a espada do Espírito. Tá bom, então. Eu falo com ele depois da minha aula com a professora Esther, beleza? Até mais. Professora Esther! Não falei para ela, mas estou preparando um lugarzinho muito romântico. Estou em Paris. Para ela, mas não falei que estou apaixonado por ela, não, ok? Não fale isso pra mim, Então, gente, hoje a gente vai aprender sobre o Abraão. Eu? Mas por que a gente vai aprender sobre mim? Eu acho que ela tá falando sobre o Abraão da Bíblia. Ah, meu xará! Isso, teu xará da Bíblia, o Abraão. Então, o Abraão foi considerado o amigo de Deus. Que top, né? Vocês são amigos de Deus? Sim! Muito bem, eu também sou amiga de Deus. E sabe, o Abraão conhecia tão bem a Deus que mesmo quando parecia que as coisas não iam bem, que Deus talvez não estava ainda cumprindo as suas promessas, mesmo assim o Abraão decidiu obedecer e acreditar em Deus. Vamos ver o vídeo? Abrão era casado com uma mulher chamada Sarai, e eles não tinham filhos. Um dia, Deus olhou do céu e viu Abrão. Deus viu que Abrão era um homem bom, que o amava, então ele falou: Abrão, sai da tua terra, dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão ouviu a Deus, creu no seu coração e obedeceu. Então arrumaram todas as suas coisas, pegaram todos os seus animais e servos e foram embora. Abrão estava com 75 anos. Quando chegaram em um lugar na terra de Canaã, Deus falou com ele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra eu vou dar a você e a toda a sua descendência, e sua família vai ser tão grande como a areia da terra. E Abrão respondeu: Mas, Senhor, eu não tenho filhos. Então o Senhor disse: Abrão, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Assim será a sua descendência. E Abrão acreditou no Senhor. Passaram-se alguns anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão.
Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer Mãe das Nações. Abraão falou com Deus: Senhor, eu já tenho 100 anos. Como poderei ter um filho? E Deus disse: Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, e o seu nome será Isaque, e com ele farei uma aliança eterna. Abraão ficou muito feliz, pois ele sabia que Deus iria cumprir sua promessa. Uau, vocês podem ver que é a intimidade com Deus que gera a fé e a obediência, não é verdade? O mais íntimo que a gente for de Deus, o mais fácil é poder crer que Ele vai sempre fazer o que Ele promete. Uau! O Abraão realmente era um homem de fé. Será que ele teve um escudo da fé igual ao meu? Não sei, talvez ele tivesse. Então, Abraão, o que você achou do Abraão? Achei top. Almirante, ele não atende. Ai, gente, o Almirante. Almirante Arão, olha, Não, na verdade, eu preciso de uma coisa muito importante com o senhor. Olha, é que o alarme aqui tá tocando. Almirante, por favor. É que o alarme aqui tá tocando, mas ninguém... Eu posso até consertar, mas não tem ninguém protegendo as joias. O que eu faço? Não sei o que fazer. Professora Esther. Professora Esther. Pode chamar um aluno para vir e proteger. Não, mas ninguém sabe sobre as joias. Não tem jeito, professora. Temos que proteger mesmo. Então eu vou chamar o Joshua. Ele vai me ajudar. Ai, Joshua, que bom que você chegou. Muito, muito obrigada. Eu vou lá consertar o negócio e já volto. Mas quanto tempo eu preciso ficar aqui? Olha, eu acho que uns 10 minutinhos. Vai ser rapidinho, tá? Mas olha, é muito importante você não se distrair. Não deixe ninguém entrar aqui mesmo. Ninguém, tá bom? Eu já volto. Na primeira pessoa, pra ele achar que a ideia é dele. Nossa, tenho tanta coisa pra fazer e já tô parado aqui há 10 minutos, sem fazer nada. Nossa, já tô aqui 10 minutos. Eu queria fazer tanta coisa. Pra que ela foi me chamar justo agora? Agora não foi o melhor momento pra ela me chamar. Ela nem se importa com o que eu quero. Eu acho que ela valoriza mais os seus próprios pensamentos do que os nossos. Ela só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Eu acho que eu vou sair daqui já. Porque ela nem liga pra mim. Ela nem vai perceber. Se eu saísse, ela nem liga, eu acho que não ia perceber. Eu acho que esses pensamentos não são meus, não, porque hoje a gente aprendeu Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Preciso ficar aqui, mesmo que eu não queira, porque preciso obedecer ao meu líder. Em nome de Jesus, pensamentos ruins, sai! Eu ouvi alguma coisa? Eu acho que não. Voltei, Joshua. Muito, muito obrigada. Você me ajudou demais. Mas o que eu fiz? Não sou nada por aqui. Não, essa informação é confidencial. Mas olha, muito, muito obrigada, viu? Valeu demais. Tá bom. Eu preciso ligar para o minimal. $1.599 mensagens? Tem gente pensando em fazer mal mesmo. Achei. Nossa, logo eu preciso comprar aqueles celulares de teclado bem grande.
Alô? Minimal? Mestre? Sim, quem poderia ser, minhoca mole? As coisas não saíram bem como eu planejei, mas eu já tenho um plano B. E qual é o seu plano B, mestre? Prepare os meteoros aí. Claro, claro. Como estão as coisas aí na nave? Tá tudo bem, tá bem, sim. Você tem certeza que as coisas estão bem aí na nave? Claro, claro. Bem, colocarei o meu plano B em execução com a sua ajuda agora. E logo conversaremos pessoalmente. Até lá, minhoca mole. Tchau, mestre. Uau, que princípio top que a gente estudou hoje! O Joshua aprendeu que além de ler a Bíblia, para ter sucesso, ele também precisa meditar na palavra de Deus. E o quanto mais a gente medita na palavra de Deus, orando e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, mais íntimos nos tornamos a Ele. Assim, Ele nos dá a fé de Deus e nos ajuda a sempre obedecer. Repitam comigo: eu sou íntimo com Deus. E então confio nele e sou obediente a ele. E o versículo de hoje foi Hebreus 11:8. Repitam de novo comigo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. O Abraão da Bíblia teve um encontro com Deus e começou a ter um relacionamento profundo com ele. Por isso, quando Deus pediu para ele sair da sua terra e ir a uma terra desconhecida, ele confiou e obedeceu. E Deus foi fiel e o abençoou demais. E nós também vamos sempre ser íntimos com Deus e sempre confiar nele e obedecer tudo o que ele tem para nós e o que ele nos diz. Amém? Eu sei que você sabe meditar na palavra de Deus e que você é íntimo com o Espírito Santo e que você sempre age com fé e obediência. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Amamos vocês!